Olá pessoal, bom, hoje a gente vai falar de um cenário que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina, que é justamente as condições das residências médicas e os problemas que os médicos residentes acabam passando durante a residência. Pois é, quem acompanha a gente, né, sabe o quanto que a gente fala sobre o assunto residência médica, o quanto que a gente tenta estar sempre por dentro de tudo relacionado a esse assunto. E uma coisa que chama muita atenção do nosso escritório, pelo menos chamava, né, nos últimos 8, 10 anos que a gente mexe com o assunto residência médica, é a quantidade de relatos de médicos residentes que passam por diversas situações, no mínimo abusivas, durante a residência médica. Pois é, todo mundo sabe que entrar na residência médica é o sonho de grande parte dos médicos, né, e dos alunos que se formam na graduação em medicina, e o que muita gente não sabe é que esse sonho, em alguns casos, acaba se transformando num verdadeiro pesadelo após a residência. A gente recebe aqui semanalmente inúmeros relatos de médicos passando por situações extremamente complicadas na residência. São situações relacionadas, por exemplo, à forma como seus supervisores e seus colegas R1, R2, R3 tratam esse médico na residência. É muito comum, né, a gente receber relatos de médicos que são super maltratados e às vezes até vítimas de comportamentos abusivos, tanto por parte de colegas residentes, né, especialmente aqueles que estão já no R2, no R3, né, nos anos posteriores da residência, mas também por médicos que atuam como supervisores ou preceptores, né? Então, aqueles que deveriam orientar o médico residente, e muitas vezes eles acabam sendo aqueles que vão tratar mal esse médico e praticar alguma conduta, né, indevida. Como eu disse, infelizmente esse cenário ele é muito mais comum do que a gente imagina, e a gente vem recebendo cada vez mais um número crescente de relatos de condições muito ruins dentro da residência médica, né? E médicos que acabam passando por problemas psicológicos e psiquiátricos justamente pela forma como eles são tratados dentro da residência médica. E esse é somente um dos tipos de problemas, né, que a gente vem recebendo ultimamente. A gente vem recebendo diversos outros relatos também de problemas relacionados à própria residência, serviços que não têm assim, a menor condição de receber esses médicos residentes, serviços que não têm preceptores, não têm supervisores, médicos que acabam de ingressar na residência e já são super exigidos, né? Antes mesmo de alguém ensiná-los a alguma determinada conduta, ele já é colocado, né, numa mesa ali de cirurgia ou num atendimento que às vezes ele nem está ainda preparado, né? E é sempre importante a gente lembrar que a residência ela é uma modalidade de pós-graduação, que ela consiste numa modalidade de treinamento em serviço, mas que o médico que entra, apesar dele ser médico, dele poder praticar todos os atos da medicina, ele está só começando a aprender mais, né, e aprofundar mais nessa especialidade. Então, assim, o caráter da residência, né, apesar de ser um caráter muito prático, ele é um caráter de aprendizado. Por isso que muitos médicos passam por situações, às vezes, extremamente complicadas, porque eles não recebem o devido cuidado, né, de seus supervisores, preceptores, colegas R2, R3, R+, e que acabam tendo o seu desenvolvimento, né, totalmente prejudicado, né? Eles já entram na residência ali sendo muito cobrados sem ter a contraprestação, né? Sem ter alguém que os possa orientar, né, e dar todas as condições para que eles possam de fato aprender aquilo que eles entraram ali para aprender. E daí surge um outro tipo de problema que também infelizmente é muito comum, que é esses médicos que sofrem perseguições, sofrem comportamentos abusivos por parte de seus pares, médicos que atuam sem a devida supervisão e que são, né, nitidamente perseguidos dentro da residência, e aí eles passam a acabar sendo até mesmo desligados da residência, né? Muitas vezes eles são reprovados, e aí a gente vem falar de outro problema, que é a falta de critérios de avaliação. Quantas vezes os médicos nos procuram falando que, olha, estou na iminência de ser desligado da residência porque me deram uma nota ruim, e aí a gente vai olhar os critérios, são quase todos muito subjetivos, requisitos que são facilmente manipulados de acordo com o preceptor, o supervisor gostar ou não do médico residente. Aí ele vai lá, se eu não gosto desse médico, eu vou dar ali em assiduidade, em vez de eu dar uma nota 10, né, porque ele chega todo dia no horário, ele dá uma nota 4, 5, isso quando a gente não consegue nem ter acesso às provas desse médico residente. Enfim, infelizmente é muito comum, né, médicos que são perseguidos e acabam sendo até desligados da residência por reprovação. Bom, daria para a gente ficar aqui horas e horas falando desses relatos, né, que a gente tem, que acabam gerando desligamentos indevidos da residência, gerando
problemas gravíssimos de saúde, né? Médicos que acabam tendo que procurar transferência de residência para poder encontrar um lugar que os acolha melhor e, consequentemente, ter uma melhora no seu quadro de saúde. Mas hoje, não dá nem tempo da gente falar isso tudo, né? Mas assim, se você é médico residente, se você já teve relatos, se você já sofreu com casos parecidos com o que a gente está falando aqui, não deixe de continuar acompanhando nosso site, nosso Instagram, nosso YouTube, porque a gente está sempre muito atento a isso, né? Quando a gente acha que já viu de tudo relacionado à residência, sempre tem um caso novo que chama muito a nossa atenção. E se você está passando por essas situações, não deixe de procurar ajuda, né? Há canais da Comissão Nacional de Residência Médica, da Associação Nacional dos Médicos Residentes, a NMR, que podem te ajudar, né? Que recebem essas denúncias. A gente sabe que muitos médicos têm medo de denunciar, mas é importante, né, você ir registrando tudo que vai acontecendo, né, para caso eventualmente seja necessário uma ação judicial, você ter ali a comprovação de tudo que você está alegando, de todas as perseguições e abusos que você eventualmente sofreu na residência. E, mais importante do que isso, ou tão importante quanto, nunca deixe de procurar a ajuda de um profissional especializado no assunto, para que ele possa de fato se inteirar sobre o tema, te dar as orientações, porque em muitos casos é sim possível a gente tomar diversas condutas que podem tentar minimamente proteger aquele médico ou médica residente. Tá bom? Não deixe de continuar acompanhando a gente e qualquer dúvida, basta acessar as nossas redes sociais.